seja bem-vindo ao podcast MG Familiar. Um podcast sobre temas pertinentes que nos fazem refletir e frequentemente com implicações para a prática clínica. E damos as boas-vindas ao nosso anfitrião, professor Carlos Martins. Um doente já estudado pela imunoalergologia e que traz consigo um autoinjetor de adrenalina, bem como antihistamínico, desenvolve subitamente uma reação de anafilaxia. Administra o tratamento e, passados breves minutos, já está no seu normal. Perante esta situação, o doente pode regressar à sua atividade normal e, logo que possível, deverá pedir à sua médica de família uma nova prescrição do autoinjetor de adrenalina? Ou o doente deverá contactar o INEM para ser encaminhado ao serviço de urgência? Caros colegas, vem este quiz a propósito de um webinar que tivemos recentemente e que foi um webinar muito interessante, com muita participação dos nossos colegas, com muitas perguntas, comentários, dúvidas. Tivemos neste webinar a participação de duas colegas de imunoalergologia, a doutora Natasha Santos e a doutora Leonor Leão. E começando pelos critérios de diagnóstico de anafilaxia, vamos ouvir então a doutora Natasha Santos. O critério de diagnóstico que é mais fácil de reconhecer é realmente a urticária ou angioedema, pode ser angioedema mucocutâneo, portanto os olhos, os lábios, associado ou a sintomas respiratórios, que podem ser superiores, com edema da glote, em que há uma dispneia associada à orofaringe, há um estridor, portanto um ruído inspiratório, ou com sintomas respiratórios inferiores, portanto com broncoespasmo. Ou então a associação de sintomas mucocutâneos com hipotensão, com lipotímia ou mesmo síncope. Este é o conjunto de manifestações clínicas mais frequente e, como podem ver daqui, não é necessário, como estava a dizer, que haja choque anafilático para termos um diagnóstico de anafilaxia. Claro que um edema da glote, um broncoespasmo grave, se não forem tratados, podem potencialmente depois também originar choque, mas não é essencial que exista para o diagnóstico de anafilaxia. Mas também podemos ter anafilaxia com outros critérios, mesmo sem ter esta conjugação assim, e mesmo sem ter os tais sintomas mucocutâneos, que é o que nos chama logo a atenção quando olhamos para o doente. É preciso que haja sempre um início rápido. Esta parte de algo que acontece subitamente e se desenvolve muito rapidamente é crucial para fazermos o diagnóstico de anafilaxia, e pode haver aqui, por exemplo, a combinação de sintomas respiratórios com sintomas gastrointestinais, assumindo que há uma causa provável, uma exposição provável para aquele doente. Estes critérios de diagnóstico que a doutora Natasha nos apresentou são os critérios que constam de um póster muito prático desenvolvido pela Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia Clínica, SPICE, que contém o essencial do diagnóstico e tratamento da anafilaxia. Segundo essas orientações, há ainda um terceiro critério de diagnóstico de anafilaxia. Não queria deixar de falar aqui no terceiro critério de anafilaxia. É realmente o menos frequente, mas é muito importante estarmos atentos a ele, que é o doente que tem apenas hipotensão, ou seja, lipotímia ou mesmo síncope, sem sintomas mucocutâneos, sem sintomas respiratórios, sem mais nada. E isto, apesar de ser o critério menos frequente, é um sinal de gravidade e é um sinal até que podemos estar presente perante outras patologias que devem ser investigadas. E isto acontece mais frequentemente ou com fármacos injetáveis, em que aqui, por exemplo, se for no âmbito do perioperatório, até podemos ficar na dúvida porque podem ter lesões cutâneas que não tenham sido visualizadas por causa do campo operatório, mas também nos doentes com alergia a veneno de himenópteros, as abelhas e as vespas, também acontece terem anafilaxia só
com hipotensão associada e por isso também não devemos descartar a anafilaxia nesta situação. Ainda a respeito dos critérios de diagnóstico, vale a pena ouvir também a doutora Leonor, até pelos exemplos práticos que dá. Além disso, as nossas colegas chamaram também a nossa atenção para uma revisão recente destes critérios de diagnóstico por parte da Organização Mundial de Alergia, em que aos critérios clássicos se acrescentaram agora também os sintomas gastrointestinais. E o que há a reter, e aquilo que provavelmente vai ser mais importante para vocês na vossa prática clínica, é este primeiro critério, que é um doente que de forma súbita apresenta uma reação com sintomas cutâneos, angioedema urticária, associada ou a hipotensão e sensação de desmaio, lipotímia, sensação de morte iminente, ou então a sintomas respiratórios. Esta é a situação mais habitual, que é a pessoa que não tem conhecida nenhuma reação alérgica. Depois há aquele segundo set de critérios em que há a tal história do alergénio provável, e aí não é obrigatório ter a pele, pode ter pele e respiratório gastrointestinal e cardiovascular, combinação de qualquer destes dois serve, e por fim aquele último critério que eu acho que para a prática clínica será o mais relevante, porque é muito mais difícil assistirmos a isto, como a Natasha já disse, isto é mais importante em contexto operatório, foi até mais nesse sentido que ele foi desenvolvido. Os critérios atuais da UAU, eu acho que o que interessa mais também para vocês é ali aquela primeira parte em que eles, para além de um doente que não tem um alergénio conhecido, pode ter sintomas da pele, tal como já tínhamos, associados ou a sintomas respiratórios ou cardiovasculares, isto é exatamente igual ao que já tínhamos, aqui acrescentam os sintomas gastrointestinais. E eu, francamente, acho que isto faz muito sentido porque nós, quando fazemos, por exemplo, provas de provocação com alimentos, vemos muitas vezes estes sintomas gastrointestinais que na orientação antiga estavam um bocadinho desvalorizados, relegados para o segundo plano, e nós sabemos que, sobretudo na alergia alimentar, eles podem ser importantes. Por isso, doente que não sabe de nada, não tem alergia nenhuma, de repente fica com urticária ou angioedema e ainda falta de ar, tosse, dispneia, chiadeira, fica com tontura, sensação que vai morrer ou perde mesmo a consciência. Eventualmente não tem nem respiratórios nem cardiovasculares, mas fica com vômitos, diarreia, dor abdominal muito intensa de forma súbita, provavelmente terá uma anafilaxia e é preciso atuar em conformidade. Este é um quadro clínico com início súbito, de evolução imprevisível e potencialmente fatal. Assim sendo, é fundamental sabermos como atuar. Então, perante uma suspeita de anafilaxia, como é que vamos abordar o doente? O que é que vamos fazer? Vamos fazer o ABCD habitual, não é? Do suporte básico de vida até, e muito rapidamente, confirmando esta suspeita, vamos administrar adrenalina intramuscular, mesmo na ausência de hipotensão ou choque. Aquilo que fazemos é agarrar na ampola de adrenalina e usá-la sem diluir. Eu sei que há muitas vezes esta confusão, porque no suporte avançado de vida a adrenalina é diluída, e neste caso não, é a adrenalina diretamente da ampola a 1 miligrama por 1 mililitro, ou a 1 para 1000, conforme estiver identificada. E a adrenalina é administrada na face anterolateral da coxa, ok? Isto também tem uma ciência por trás. A via e o local têm evidência que suporta ser feito desta maneira e não de outra. De forma quase simultânea, devemos também adotar uma série de medidas gerais. O doente deve ser posicionado, isto é, deve ser deitado com os membros inferiores elevados, mas se, por exemplo, tiver dispneia, pode ficar semi-sentado por uma questão de conforto respiratório e deve ser colocado em posição lateral de segurança se houver perda de consciência. Para além disso, se for o caso de uma grávida, podemos colocá-la em decúbito lateral esquerdo, ok? O doente deve também ser de imediato monitorizado para a frequência cardíaca, pressão arterial, frequência respiratória e saturação. E, se possível, deve ser removido o alergénio, ou seja, se estivermos com um doente que está, por exemplo, a fazer uma perfusão de um fármaco, ela deve ser imediatamente interrompida. Também pode ser administrado oxigênio suplementar, sobretudo se o doente tiver dispneia ou estiver com alterações da saturação. Rapidamente, aqui está a considerar a colocação no acesso venoso periférico, mas eu diria que isto até deve ser uma coisa feita quase que em todos os doentes, se for possível, porque, como eu disse no início, o decurso de um episódio de anafilaxia pode ser imprevisível e é muito importante, sobretudo em pessoas com hipotensão, mas pode ser feito de forma mais ou menos generalizada, fazer a administração rápida de fluidos em grande quantidade, até para ajudar a recuperar a tensão arterial. E, portanto,
a questão aqui é, se o doente não está hipotenso, mas vier a estar, vai ser preciso dar fluidos e ele estando hipotenso pode ser muito mais difícil a colocação do acesso. Portanto, isto deve ser feito mais cedo do que mais tarde, deve ser feito de forma quase preventiva e não estarmos à espera que ele fique hipotenso e que no meio daquela atrapalhação tínhamos muita dificuldade em colocar o acesso, mais vale fazer isto mais precocemente. Em relação à dose de adrenalina, usamos 0,3 a 0,5 miligramas. Pessoas acima de 50 kg à partida fazem os 0,5 miligramas e vamos fazer repetições da administração da adrenalina intramuscular a cada 5 a 15 minutos se não houver melhoria rápida dos sintomas. Entre os 5 e os 15 minutos, como é que distinguimos? Basicamente, eu diria que se o doente estiver a piorar passados 5 minutos é para dar outra vez. Se o doente passar uns 15 minutos não piorou, mas também não está a melhorar, provavelmente também vamos precisar novamente. estas medidas que ouvimos constituem o primeiro passo do algoritmo de tratamento das tais orientações da SPIKE e depois há um segundo passo, onde se incluem, por exemplo, os antihistamínicos ou o corticoide. E a respeito do segundo passo, é curioso o comentário da nossa colega. Este é o segundo passo, que está assim definido como segundo passo exatamente para dar esta ideia de que há uma primeira linha que temos que fazer em todos os doentes e que é obrigatório fazermos e depois há o resto. E, como veem, antihistamínicos e corticoides estão no clube do resto, porque até há dúvidas se efetivamente eles devem ser utilizados em todas as situações ou não. Instituídas estas medidas terapêuticas, o doente fica bem. Quando é que lhe podemos dar alta? Então, o doente não pode ter logo alta, já tínhamos falado sobre isto, por causa do risco de reações bifásicas, eles precisam de se manter em vigilância, 6 a 8 horas se só tivermos sintomas respiratórios, ou até 24 horas se tivermos sintomas cardiovasculares. O que é que fazemos no pós-evento imediato? Primeiro, esta vigilância e depois, no momento da alta. Nós muitas vezes optamos por prescrever antihistamínico não sedativo e corticoide oral para os doentes fazerem, sobretudo se tiverem sintomas ligeiros. Por exemplo, o doente que tem um síndrome de alergia oral com frutas e que teve uma anafilaxia com um pêssego, por exemplo, nós vamos dizer que ele não pode voltar a comer pêssego, evidentemente. Mas não lhe vamos dizer que ele nunca mais pode comer fruta nenhuma. No entanto, ele até pode ter comichão na boca quando come outra fruta qualquer, porque é uma reação mediada por LTPs, e então com a maçã tem comichão na boca. Não lhe vamos dizer para fazer adrenalina mal tenha comichão na boca, não lhe vamos dizer que nunca mais pode comer frutas nem legumes, o que vamos fazer é dar-lhe um kit de emergência, que vai incluir o antihistamínico e o corticoide para serem usados em casos de sintomas ligeiros, por exemplo, comichão na boca com outra fruta, e que vai incluir também um autoinjetor de adrenalina, que é muito importante ensinar a utilizar, para usar se efetivamente ele voltar a ter manifestações de anafilaxia. O autoinjetor de adrenalina deve ser prescrito e deve ser mostrado como é que se utiliza. O doente tem que saber usar, porque senão não serve para nada, tem uma prescrição e nada mais. E os doentes devem sempre ser referenciados para a consulta de imunoalergologia para poderem ser estudados e orientados de forma mais detalhada. E um doente como o do nosso quiz, já estudado, que faz o seu autoinjetor, fica bem. Tem que ligar na mesma para o INEM? O doente que teve uma anafilaxia é sempre instruído por nós, aliás, se virem no plano de emergência, estão aqui as instruções para como usar o autoinjetor e no fim ligar o 112, ou seja, é sempre para ir ao serviço de urgência, porque há a possibilidade de reações bifásicas, eles têm que ser monitorizados. E há a possibilidade, por exemplo, de uma adrenalina não ser suficiente e precisarem de mais e não terem mais canetas para usar, não é? Portanto, é sempre ir ao serviço de urgência. Eventualmente, se por exemplo eles forem à vossa unidade de saúde, o que podem fazer, de facto, é no imediato fazer estas medidas todas, de os monitorizar e ver como é que eles estão e ir chamando o INEM para ele ir para o serviço de urgência, mas é para ir. Muito bem. Pois é, existem doentes que melhoram, ficam bem e passado algum tempo voltam a ficar mal, têm uma recorrência e isto constitui a tal reação bifásica. É por este motivo que estes doentes não podem ter logo alta e têm que permanecer em observação e também é por este motivo que, mesmo que fiquem bem com o seu autoinjetor de adrenalina, o doente deverá contactar o INEM para ser conduzido ao serviço de urgência. Caros colegas, aconselho-vos vivamente a ver este webinar na íntegra. Está disponível no Dr. Share, no canal InfoShare do curso Via Atlas e partilharei o link com este episódio. Partilharei também o link de acesso ao tal póster da SPIKE, que é mesmo muito útil, e no vídeo poderão ver
exemplos práticos, inclusivamente até a demonstração da aplicação do autoinjetor de adrenalina, que é útil para também sabermos explicar aos nossos pacientes. Muito obrigado por nos ouvirem, fiquem bem, continuem bem, até ao próximo episódio. E terminamos assim esta edição do podcast MG Familiar. Muito obrigada por nos ouvir. Se desejar completar a sua leitura, muitos dos conteúdos abordados neste podcast estão disponíveis em www.mgfamiliar.net. Até ao próximo episódio.